Depois de assistir à chacina mais violenta de sua história com 14 mortos alvejados a esmo em uma festa de rua, o Ceará enfrentou uma sangrenta rebelião penitenciária que resultou em 10 mortos. Tudo em menos de 48 horas, no começo dessa semana. Um ano antes, o Brasil foi impactado por revoltas violentas em série nos presídios do Norte e Nordeste brasileiros. Se os casos chocam a população em geral, os episódios não surpreendem especialistas como o sociólogo Renato Sérgio de Lima, diretor-presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e professor da Fundação Getúlio Vargas em São Paulo. Lima acompanha os movimentos das facções criminosas e a resposta do poder público a eles e diz que tanto a escalada da violência dos grupos quanto a dificuldade do Estado em responder a isso eram esperados. Em entrevista à Notícias Brasil, em Londres, Lima atribui o aumento da criminalidade violenta a uma nova dinâmica do crime organizado, em especial a guerra travada entre os ex-aliados PCC, Primeiro Comando da Capital, e CV, Comando Vermelho, e a dificuldade de ações planejadas e integradas entre as forças de segurança, Judiciário e Ministério Público, dentro e fora dos presídios. Para ele, há uma autocrítica a ser feita entre estudiosos de segurança pública, e os especialistas não têm sido eficientes em se comunicar com a população. E no debate a gente erra dando combustível a figuras como Bolsonaro e se esquece de gerar um debate que tenha empatia junto à população, diz Lima. Leia os principais trechos da entrevista. Notícias Brasil. Rio Branco, no Acre, é a capital onde os homicídios mais aumentaram no país. Como o SR vê esse avanço da criminalidade violenta rumo ao norte do Brasil? Era algo esperado. O que explica esse movimento que passa pelo Nordeste e chega ao norte? Renato Sérgio de Lima. O norte é uma área de fronteira, mas sempre teve inovações. Por exemplo, o Pará foi o primeiro estado a integrar as políticas de segurança, trazendo para uma mesma coordenação as polícias civil e militar no começo dos anos 1990. Fez um trabalho intenso de redesenho da gestão da área. O Acre, no começo dos anos 2000, também fez isso. Mas se a gente olhar o Acre, há uma questão muito forte de ilegalidade na fronteira, que é completamente porosa, sem nenhum tipo de controle oficial, não só no Acre, mas em toda a região norte. Drogas, armas, passa qualquer coisa ali. Você tem problema geopolítico e estratégico. O governo estadual é quem gerencia as polícias e, até a última década, tinha políticas integradas. Isso deixou de existir de alguma forma. Você tem uma mudança que tem a ver com governança, na qual cada polícia pensa por si só e presta contas ao governador. Não existe planejamento, integração. Isso vem acontecendo em vários lugares do país. Notícias Brasil. O crime organizado também mudou. Lima. Há uma nova dinâmica do crime organizado que ganhou uma escala nacional a partir dos presídios. A gente tem sim toda uma disputa de rotas de tráfico, mas o controle territorial é feito a partir do controle dos presídios. São cerca de 30 organizações criminosas no país, praticamente todas nasceram dentro dos presídios. O Acre, por exemplo, já teve crises fortes nos presídios. A gente aceita que as prisões sejam escritórios do crime organizado. E você tem ainda um fator que tem mais a ver com o Nordeste, que é o efeito perverso do crescimento que tivemos na economia. Antes da crise que começou em 2014, tivemos uma interiorização da violência. As cidades cresceram, a riqueza começou a circular para além das capitais e as instituições de segurança, principalmente as polícias, mas também o Judiciário e o Ministério Público, não tiveram a mesma capacidade e a mesma capilaridade. As respostas públicas não seguiram na mesma velocidade. Notícias Brasil. Depois do Acre, é possível apontar quais estados podem passar por situação similar de crescimento acelerado de homicídios e crimes violentos justamente por essa conjunção de fatores. Lima. Nós tivemos, no começo do ano passado, o Amazonas, com uma série de rebeliões violentas e mortes nos presídios em janeiro de 2017. Rondônia é uma bomba relógio. Rondônia e Roraima são situações que, às vezes, a gente dá pouca atenção,
mas exigem cuidado redobrado. Toda a região norte, de alguma forma, é uma nova fronteira para um outro patamar de criminalidade. O que a Notícias identificou na reportagem sobre a escalada do crime no Acre só revela o quão violentas são as relações no Brasil. A violência faz parte da nossa história. No momento em que você tem instituições pouco estruturadas para conter a violência, você permite que ela se manifeste. Uma coisa que a gente tem que deixar muito explícita é que a dinâmica não é só resultado do crime organizado. A quantidade de violência doméstica, de crimes de mando por conflitos fundiários. O crime organizado é uma peça fundamental nesse tabuleiro, mas é só um dos problemas que nós temos no Brasil e que se manifestam com força no Norte e Nordeste porque são regiões que têm, no linguajar técnico, capacidade institucional ainda extremamente frágeis para fazer frente ao que a gente está vivenciando. Notícias Brasil. Um leitor da Notícias Brasil que é do Acre nos escreveu comentando que antes não se via arma de grosso calibre como fuzil no estado e, mais recentemente, há sempre notícia de uso ou apreensão desse tipo de armamento. O acesso fácil às armas pesadas é parte da explicação para o aumento da criminalidade violenta. Lima. A violência urbana que mata no Brasil usa revólver e pistola. Notícias Brasil. Não é fuzil. Lima. Não é fuzil. Isso não quer dizer que o crime organizado não está se armando para suas disputas de território num momento em que você tem uma mudança de patamar, principalmente com a cisão do PCC, primeiro comando da capital, e do Comando Vermelho, CV, que antes eram aliados e hoje são inimigos e tentam fortalecer suas posições. Essas armas estão chegando sem controle por várias frentes e o Estado brasileiro não tem conseguindo frear esse fluxo porque, de fato, nossas fronteiras são muito porosas. É muito difícil combater o tráfico de armas porque as fronteiras são difíceis de serem vigiadas. Até na fronteira do EUA com o México, uma das mais vigiadas, passa um monte de coisa. Tem que ter clareza que não existe um escudo que nos blinde ou um muro à la Donald Trump que nos proteja. Precisa ter informação, inteligência. A questão da arma é importante quando se fala de segurança pública. O fuzil e a metralhadora são armas de guerra e se nós conseguíssemos controlar melhor a ponta de produção e se tivéssemos